Bom, voltando aí, depois de uma repassada aí de própolis na garganta, vamos ver se a gente consegue ir adiante. Vamos falar no item 3, que eu já havia começado a falar no bloco anterior, sobre a questão da mudança do elemento de conexão. Vocês sabem que o elemento de conexão nosso é domicílio, né? É ele que regula as relações pessoais. Aqui, quando se trata de direito das obrigações, há uma mudança de elemento de conexão. Vai buscar primeiro o domicílio, se não encontrar o domicílio, busca a residência, se não encontrar a residência, busca o local onde a pessoa se encontra. Calma aí que você vai compreender o porquê dessa questão. Isso porque agora nós estamos tratando de contrato. Você sabe que o contrato é um ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito, para ele ser válido, ele precisa ter agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Pronto, né? São os 3 requisitos para validar um ato jurídico. Quando você fala de um chinês comprando soja, de um brasileiro morando em Luiz Eduardo Magalhães, você vai ter que primeiramente responder a questão do agente capaz. Agente capaz segundo a lei de onde? Bom, segundo a lei do domicílio, professor. Então então o brasileiro está domiciliado onde? Na cidade de Luiz Eduardo. O chinês está domiciliado onde? Ah, está domiciliado em Pequim. Tudo bem. Mas eu vou voltar aqui nessa questão do domicílio, porque hoje nós estamos lidando com homens de negócio que nem sempre possuem uma só residência. Às vezes não se encontra no seu domicílio, né? E às vezes nós vamos precisar fazer essa mudança de elemento de conexão. Mas calma que vamos chegar lá, né? Aí vem a segunda questão. Objeto. Objeto lícito segundo a lei de onde? Objeto lícito segundo a lei de execução, né, do lugar onde o objeto será executado. Então você tem que observar se esse objeto é lícito, tanto aqui quanto na China. Porque você sabe que tem países, por exemplo, que não comercializam sojas transgênicas. E, se não me falha a memória, o Brasil está nesse grupo, se não me falha a memória. Então você tem que observar se o objeto é lícito em todos os lugares, né? Tanto o lugar de onde a mercadoria vai sair, até onde a mercadoria vai chegar. Por último, a forma prescrita ou não defesa em lei. Forma de onde? Bom, a forma onde o contrato está sendo formalizado. Você sabe que no Brasil se permite, né, contrato particular para compra e venda de bens móveis. Mas quando se trata de bens imóveis, a tradição, né, a propriedade, a tradição da propriedade só acontece com a escritura pública, né? Então tudo isso, e deve observar formalidades. Então todas essas questões devem estar pontualmente observadas pelo operador do direito. E quando a gente fala sobre a mudança do elemento de conexão, voltando, porque a questão da capacidade ela não é tão complexa de se resolver, porque você vai pegar a capacidade da pessoa onde ela é domiciliada, né? Pronto. Mas aí vem uma outra discussão. Se você está lidando com homens de negócios, você sabe que existem empresários que têm negócios em vários lugares, onde eles têm uma casa, né, aqui no Brasil, tem um apartamento em Buenos Aires, tem um apartamento em Nova York, tem uma casa lá no Canadá, tem outra casa lá na China. Então, nesse caso, nós vamos ter que mudar o elemento de conexão. Nós vamos ter, se a gente não consegue estabelecer domicílio, que nesse caso, essa pessoa com esses vários núcleos, a gente poderia então observar onde é que ele tem o núcleo familiar dele, né? Onde é que a esposa dele mora, onde é que estão os filhos, etc. Aí nós estaríamos então estabelecendo o domicílio dessa pessoa. Mas isso, quando isso não for possível, a gente busca então a residência, né? Mas olha só, residência, professor, tem muitas residências. Então, se você não consegue eliminar do domicílio, se você não consegue localizar a residência, agora você parte para o local onde o contrato está sendo firmado, né? Onde o contrato foi firmado. E isso não é tão simples assim, porque
Os contratos podem ser firmados hoje pelo telefone, pode ser firmado por e-mails, né? Então, para você conseguir conectar e saber da relação, da capacidade do agente. Depois, como eu já havia dito, a questão da licitude do objeto. O objeto é lícito no lugar onde ele vai ser executado. Então, tem que também observar se esse produto pode ser comercializado na China, porque se ele não pode ser comercializado na China, não adianta nada. Mas se o contrato for formalizado aqui, por exemplo, no Brasil, mas o objeto se quer passar por aqui, por exemplo, a pessoa está formalizando o contrato aqui, né? Mas o contrato é para fornecer maconha, que vai sair da Bolívia e vai entrar na Holanda, né? Países que, eu não sei se na Bolívia, se o comércio da coca é autorizado, mas assim, supostamente, né? Para o exemplo, se essa maconha vai sair da Bolívia, ela vai entrar na Holanda, onde o comércio é regulamentado, então não há por que essa preocupação da gente saber se o objeto é lícito na hora de formalizar o contrato. A maconha não foi produzida no Brasil, ela não vai passar pelo porto brasileiro, ela vai fazer o destino Bolívia, Holanda, né? Então não tem por que você se preocupar se o objeto não é lícito no Brasil. O contrato não vai ser executado aqui, ele não sai daqui, ele não entra aqui, né? Então não tem qualquer problema em validar esse contrato. Por último, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí você vai ter que observar as formas de onde é que o contrato está sendo formalizado. Quem é que mandou o contrato já pronto para o outro assinar? É lá, no lugar onde o contrato foi feito. É a lei de lá que vai regular o contrato, né? Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os bens imóveis, né? E vou aproveitar que já estamos aqui dentro desse bloco mesmo. Vamos falar sobre a primeira premissa dos bens imóveis. Você sabe que para a compra e venda de bens imóveis é necessária a escritura pública. A escritura pública, para a venda, é necessário a assinatura tanto do marido quanto da mulher, né? Se a pessoa é casada, depende da assinatura de ambos para a venda de bens imóveis. Então não interessa se o casal de holandeses possui um apartamento no Rio, vendeu para outro holandês e pela lei da Holanda não precisa da mulher assinar, fizeram lá uma escritura de compra e venda no cartório lá na Holanda, a mulher não assinou, traduziu essa escritura de compra e venda, chegou aqui no Brasil, na hora de fazer a averbação no cartório, o cartório disse: sinto muito, não posso averbar, porque não tem assinatura disso, não tem assinatura da sua esposa aqui, do comprado, do vendedor, né? E aí o advogado do vendedor vai dizer: não, mas pela lei da Holanda isso não é necessário, elemento de conexão é domicílio. Dizer: não, elemento de conexão é domicílio para as relações pessoais, para as relações de imóveis, para bens imóveis e para bens móveis também. O elemento que regula aí, o elemento de conexão, é lex recitar, né? A lei da situação da coisa. E aí, meu caro, você vai ter que fazer uma nova escritura, obedecendo todos os regulamentos e exigências da lei brasileira, para depois, então, você poder validar essa escritura pública de compra e venda para poder fazer essa transação.